entre o entardecer e a noite. Capítulo 5. O convite que não era. Novembro seguia pesado, como se o calor tivesse vindo para ficar. E à medida que o mês se encerrava, o tempo de Renan se esvaía com ele. A reunião terminara dentro do horário previsto. Planilhas fechadas, decisões tomadas, próximos passos definidos. Renan olhou o relógio e, pela primeira vez desde que chegara a Rio Branco, percebeu que não tinha pressa. Luane organizava suas coisas com cuidado, como sempre. Não fazia movimentos desnecessários, não prolongava gestos. Era eficiente até no silêncio. Você comentou sobre algumas adaptações locais, disse ele, quebrando o espaço entre eles. Na jornada do cliente. Ela ergueu os olhos, atenta. Sim, respondeu apenas. Gostaria de entender melhor. Continuou. Não pelos relatórios, pela cidade. Luane demorou um instante antes de responder. Não parecia surpresa. Apenas tentava entender o que Renan realmente queria dizer. O silêncio se alongou o suficiente para que ele percebesse. Eu quis dizer, começou, com a voz baixa, contida. Gostaria que você me mostrasse a cidade. Houve uma breve pausa, quase imperceptível. Posso mostrar alguns pontos, disse com a voz calma. Nada demais. Só o que costuma funcionar aqui. Renan assentiu. É suficiente. Saíram no fim da tarde. Luane dirigia sem pressa, as mãos firmes no volante. Falava pouco, apontava coisas simples. Uma rua mais movimentada, um comércio antigo, o fluxo das pessoas mudando conforme o horário. Renan observava em silêncio. Não fazia perguntas demais. Pela primeira vez, não sentia necessidade de controlar o ritmo. Aqui as pessoas gostam de conversar, disse ela em certo momento. Mesmo quando não tem nada urgente para dizer. Em Florianópolis, a gente chama isso de perda de tempo, respondeu ele, quase automático. Luane sorriu de leve, sem ironia. Aqui, às vezes, é só tempo mesmo. Pararam perto do rio quando o céu começou a escurecer. O ar ainda estava quente, mas havia algo mais suave ali. Luane desceu do carro e ele a acompanhou. Caminharam lado a lado, sem tocar. Você sempre viveu assim? Perguntou Renan depois de um tempo. Nesse ritmo. Acho que sim, respondeu ela. Nunca pensei muito em outro. Ela não se explicava, não se defendia, apenas existia. Renan observou o perfil dela recortado pela luz fraca do entardecer. Não havia esforço nem expectativa em sua postura. E era justamente isso que o desconcertava. Você sabe que as pessoas gostam de você, não sabe? Perguntou, quase como quem pensa em voz alta. Luane parou por um instante. Franziu levemente a testa, como se a pergunta exigisse mais atenção do que parecia. Não. Respondeu simples. Nunca reparei muito nisso. Não houve falsa modéstia, nem tentativa de suavizar a resposta. Era limpa, direta, verdadeira. Renan sentiu o impacto imediato. Curto, silencioso, profundo. E se eu fosse o primeiro a quem ela percebesse? O pensamento surgiu sem convite, rápido demais para ser evitado. E perigoso demais para ser confortável. Ele desviou o olhar. Talvez repare um dia, disse apenas. Luane assentiu devagar, sem dizer nada, como se guardasse aquela frase em algum lugar que não pretendia abrir. O gesto foi calmo, neutro demais para ser lido, e exatamente por isso, impossível de esquecer. Ela não sabia que para ele, aquela frase já tinha peso demais. Continuaram andando. O perfume das damas da noite na margem do rio começava a se espalhar pelo ar, denso, inesperado. Renan respirou fundo. Esse cheiro, comentou. Elas só florescem à noite, explicou Luane. De dia quase ninguém percebe que existem. Ele não respondeu. A metáfora era óbvia demais para ser dita em voz alta. Você gosta da noite? Perguntou ele. Gosto, respondeu. Ela não exige explicação. Renan a olhou. Pela primeira vez desde que a conhecera, não desviou. E Luane,
Naquele instante percebeu. Não foi o olhar. Foi a quietude dele. Renan não estava analisando, não estava avaliando, não estava controlando. Estava ali, inteiro, presente, diferente de tudo o que ela já conhecera. O pensamento veio sem alarde, quase tímido. Ele não é como os outros. E isso, mais do que qualquer gesto, a deixou sem saber onde pisava. Quando se despediram, não houve excesso. Nenhum deles tentou prolongar o momento. Luane foi gentil como sempre. Renan foi contido, como sempre fora. Mas agora com algo deslocado por dentro. Naquela noite, sozinho no hotel, Renan percebeu que não conseguia organizar o dia como fazia com tudo o mais. Porque pela primeira vez em muito tempo, não era o que ele fazia que o inquietava. Era o que começava a desejar sem ter planejado. Capítulo 6. O que fica quando ninguém diz nada. O dia da partida chegara e o avião decolou de Rio Branco pouco depois das 6 da manhã. Renan manteve os olhos abertos durante quase todo o tempo. Não por ansiedade, ele não era ansioso, mas porque dormir parecia uma concessão desnecessária. O Acre foi ficando pequeno sob as nuvens, dissolvendo-se numa paisagem sem contorno definido. Era assim que ele preferia as coisas quando partia, sem apego visual. Abriu o notebook ainda no ar, revisou apresentações, adiantou as respostas pendentes do conselho, que seriam enviadas posteriormente, pois os dispositivos estavam em modo avião, tudo normal, tudo sob controle. Ainda assim, sentia o corpo levemente tenso, como se tivesse esquecido algo simples, cotidiano. As chaves, o celular, um detalhe pequeno demais para justificar o incômodo. Não era nada. Precisava se repetir isso. Quando pousou em Florianópolis, o vento frio o recebeu com a familiaridade de sempre. Pegou o carro, seguiu o caminho habitual, observando o trânsito com atenção automática. Em casa, deixou a mala perto da porta. Não desfez nada. Foi direto ao banho. A água quente escorreu pelos ombros, mas não relaxou. Renan apoiou as mãos na parede do box por alguns segundos, respirando fundo, como se precisasse recalibrar o próprio corpo depois de uma viagem que, em teoria, não tinha sido cansativa. Você está exagerando, pensou. No café da manhã, abriu o celular pela primeira vez sem motivo prático. Rolou as mensagens. Nenhuma nova. Parou no nome de Luane. Não havia nada ali além de conversas objetivas, alinhamentos de trabalho, poucas frases fora do protocolo. Ainda assim, o simples fato de ver o nome fez com que lembrasse do tom da voz dela quando não estava falando como supervisora. Mais baixo, mais lento, sem pressa de preencher silêncio. Renan bloqueou a tela. Aquilo era irrelevante, ou ao menos deveria ser. Sempre separara bem as coisas, sempre soubera onde traçar limites. Ainda assim, o nome de Luane insistia em ocupar um espaço que não lhe cabia, e isso o irritava mais do que gostaria de admitir. Em Rio Branco, Luane começou o dia como sempre começava. Acordou antes do despertador, ainda com a sensação de que o corpo não havia descansado completamente. Preparou o café com movimentos automáticos, abriu o notebook, conferiu a agenda. Reuniões, relatórios, acompanhamento de indicadores. Nada fora do comum. Mesmo assim, percebeu que demorou mais do que o habitual para se concentrar. Leu o mesmo e-mail 2 vezes. Escreveu uma resposta. Apagou, reescreveu. Deve ser cansaço. Murmurou para si mesma. Durante a primeira reunião, falou com clareza, segurança. No trabalho, ela sempre sabia quem era. As pessoas ouviam, seguiam, concordavam. Aquilo não lhe causava orgulho nem estranhamento. Era apenas funcional. Quando desligou a chamada, ficou alguns segundos olhando para a própria imagem refletida na tela apagada.
pensou em Renan sem querer, não de forma romântica, não como expectativa. Pensou nele como quem lembra de um lugar que visitou poucas vezes, mas que deixou uma impressão estranha. Ele é diferente, repetiu mentalmente. Não no sentido que as pessoas costumavam usar. Era diferente porque não tentava conduzi-la, não pedia explicações, não parecia querer decifrá-la. E isso a deixava à vontade. Ela meneou a cabeça, num gesto quase involuntário, tentando silenciar o que a mente começava a formular. No meio da tarde, saiu para resolver assuntos no banco. O gerente a recebeu com o mesmo sorriso cuidadoso de sempre. "Você anda sumida", comentou enquanto organizava os papéis. "Trabalho", respondeu, simples. Ele falou mais do que o necessário. Explicou detalhes que ela já sabia. Observou-a com atenção prolongada demais. "Luane", começou, hesitou. "Você já percebeu como as pessoas gostam de você?" Ela franziu a testa, genuinamente confusa. "Gostam? Como assim?" O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ele pigarreou, desviou o olhar. "Nada. Deve ser coisa minha." Luane saiu dali com uma sensação estranha, como se tivesse deixado algo importante para trás, sem saber exatamente o quê. O comentário do gerente, tão parecido com o que Renan havia dito, veio à tona em sua mente, e ela se pegou pensando no que "gostam" realmente significava. No caminho de volta, revisitou a conversa, tentando encontrar algum sentido, mas nada parecia relevante o suficiente para merecer preocupação. Ela não era boa em perceber essas coisas. Nunca precisara ser. Em Florianópolis, Renan passou o dia em reuniões longas, diretas, eficientes. Tomou decisões difíceis com a mesma frieza de sempre. Todos o viam como alguém no controle. No final da tarde, dispensou o assistente mais cedo e ficou sozinho na sala. O céu escurecia devagar. O entardecer, que sempre lhe agradara, parecia hoje apenas funcional. Encostou-se na cadeira, fechou os olhos por alguns segundos. Pensou na pergunta que fizera a Luane dias antes. Pensou na resposta dela. Pensou no que não tivera coragem de dizer, do que permanecera apenas em sua mente, silencioso. Ela realmente não sabe. A constatação não o deixou satisfeito. Deixou-o inquieto, e pela primeira vez em muitos anos, Renan Fontinelli percebeu que o maior risco não era se envolver. Era ser visto por alguém que nunca aprendera a se ver. Alguém que era visto por muitos, mas não tinha noção do efeito que causava. Se você está gostando de acompanhar essa história, deixe seu like e compartilhe. E me conta aqui nos comentários o que está achando. Até a próxima!